O Banco Central resolveu aumentar nesta semana a taxa de juros Selic para 3,5%. É com este tópico que eu inicio o nosso resumo semanal na parte de política, economia e investimentos. E hoje eu vou fazer um resumo semanal diferente, já que nós temos esse tópico tão importante que vai consumir algum tempo desse vídeo, onde eu vou procurar focar neste assunto, que é um assunto interessante e que impacta todo o restante da política econômica. Meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou assessor de investimentos, sócio da Blue Trade Investimentos e também sou professor de análise fundamentalista de empresas, e hoje eu vou explicar os impactos do aumento da taxa Selic no nosso dia a dia e também nos nossos investimentos. Pois bem, primeiro nós precisamos entender o que é a taxa Selic, e para explicar isso eu vou dar um passo para trás, tá? E explicar o que é a Selic. A Selic é um sistema especial de liquidação e custódia. É basicamente uma infraestrutura de mercado financeiro automatizada, onde o Tesouro Nacional negocia os seus TPFs, títulos públicos federais, com os bancos ou instituições que estão autorizadas a comprar diretamente nos leilões do Tesouro. Partindo desse ponto, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ele é responsável por liquidar e custodiar todas as informações, todas as transações entre o Tesouro Nacional e os participantes do mercado, de forma que a média ponderada das taxas negociadas diariamente entre o Tesouro Nacional e as instituições financeiras recebe o nome de taxa Selic dia. Então, já explicando a taxa Selic, ela é o custo do dinheiro de um dia, é o custo que o próprio Tesouro Nacional se financia com as transações curtas juntamente com o restante do mercado. E por que essa taxa ela é tão importante? Basicamente, a taxa Selic ela é a taxa mínima de qualquer projeto de investimento. Ela é a chamada taxa livre de risco. E todo projeto de investimento, qualquer transação econômica que envolva uma análise de viabilidade econômica, ela vai considerar a taxa Selic como um ponto inicial, porque ela é a taxa livre de risco. Imagina você, investidor, você pode a qualquer momento, qualquer pessoa pode a qualquer momento fazer um investimento em um título do Tesouro Nacional atrelado à Selic, onde você vai ganhar 100% da Selic, você vai receber a Selic diária, né? O título ele é corrigido diariamente. E esse título ele não tem o que em finanças nós chamamos de desvio padrão. Ele não possui variância. Se você fechou a taxa Selic com o Tesouro Nacional, você vai receber exatamente a taxa Selic do Tesouro Nacional. Então, em se tratando de risco de variância, risco de desvio padrão, esse título não possui e você vai receber a taxa Selic com quase 100% de certeza. Um segundo aspecto que transforma essa taxa em basicamente uma taxa livre de risco é porque se você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo dentro de uma economia, ele é o player, né? Ele é o captador de recursos, digamos, com a maior nota de crédito ou a maior confiabilidade dentro de uma economia. Então, nós falamos que a taxa Selic ela é livre de risco, porque ao emprestar dinheiro para o governo, você está emprestando para o player com o menor nível de risco de crédito do mercado, perfeito? Então, nós podemos afirmar que a taxa Selic ela é a taxa livre de risco. Pois bem, imagine você, investidor, que está analisando se vai ou não comprar uma ação. Ao avaliar o retorno que você espera dessa ação ao longo do tempo, o mínimo que você vai exigir
é a taxa Selic acrescida de um prêmio de risco. Porque a taxa Selic você já tem sem risco. Você não tem desvio padrão nela. Você não precisa correr risco para você ganhar a taxa Selic. Então, para você investir em uma ação, você precisa cobrar um prêmio pelo risco da ação. E qual é o risco da ação? São vários, né? Você tem o prêmio porque a empresa pode quebrar. Você tem o prêmio porque a ação ela tem uma variação a mercado. Então, elas têm, né, o que nós chamamos em finanças de variância de desvio padrão. Você tem todos esses prêmios que você vai embutir e somar junto à taxa Selic para que você decida se vai investir ou não em um investimento. E quanto maior a taxa Selic, maior é o retorno que qualquer investidor vai exigir de outros investimentos. Então, se você avalia uma ação hoje, você parte do princípio que a taxa Selic é 3,5%. Então, você vai pegar 3,5%, que é a taxa Selic de hoje, e vai acrescer um prêmio de risco pela ação. O prêmio de risco pela ação, nós temos um cálculo, né, matemático para isso, que é o chamado prêmio de risco do mercado acrescido pelo prêmio de risco da ação. O prêmio de risco de mercado é o que nós falamos que é a diferença entre o retorno médio de mercado e a taxa livre de risco, que é a Selic, e o prêmio de risco da ação é a multiplicação do beta, que é o risco da ação, pelo o prêmio de risco do mercado. Mas eu não vou entrar muito nisso, porque eu vou mais confundir do que agregar conhecimento. Pois bem, o sentido é, a taxa Selic ela encarece todas as expectativas de retorno da economia. Então, ao aumentar a taxa Selic, você faz com que os investidores eles aumentem também a sua expectativa de retorno em ativos de risco, como por exemplo ações, que os investidores aumentem a expectativa de retorno sobre títulos de crédito privado. Então, aquele investidor que ele empresta dinheiro para uma empresa, ele empresta dinheiro para a Vale, ele empresta dinheiro para a Petrobras, ele também vai exigir um retorno maior, porque a Selic agora está maior. Fica mais caro para essas empresas captarem dinheiro, fica mais caro a atividade econômica, porque se essas empresas captam dinheiro a uma taxa maior, a um nível, um custo de capital maior, ela também precisa ganhar mais dinheiro no seu negócio. Então, para o seu negócio ser economicamente viável, ela precisa ter uma rentabilidade agora maior para cobrir com esse chamado custo de capital. Então, o aumento da Selic, ele encarece tudo, tá? Ele aumenta o que nós chamamos de taxa de desconto dos fluxos de caixa do futuro, que nós, para avaliar o investimento, como que é a avaliação de um investimento? Nós trazemos os fluxos de caixa do futuro a valor presente. Se eu for avaliar uma ação, eu trago os fluxos de caixa do futuro a valor presente. Se eu for avaliar um título público ou uma debênture, eu trago os fluxos de caixa do futuro a valor presente, aonde eu encontro uma TIR, que é uma taxa interna de retorno. E essa TIR, que é a taxa interna de retorno, ela tem que ser maior do que o meu custo de capital, que é a Selic, acrescida pelo prêmio de risco. Ou, no mínimo, essa taxa interna de retorno, que é os fluxos de caixa do futuro tragos a valor presente, ela tem que ser igual ao meu custo de capital, que, novamente, é a Selic, acrescida pelo prêmio de risco. Então, ao aumentar a taxa Selic, o que o Banco Central pretende, na verdade, é reduzir os estímulos monetários, é reduzir o que nós chamamos de pressão inflacionária que vem acontecendo. O Banco Central, basicamente, como uma política monetária de combate, né, ao que aconteceu conosco desde o ano passado, não só conosco, mas com o resto do mundo, ele colocou a Selic em um nível estimulativo, em um nível que você estimula a economia, estimula as transações, porque pelos motivos que eu já expliquei, uma Selic quanto mais baixa, maior é a atratividade, né? Você toma mais risco
para conseguir um retorno, né, de outros investimentos. Então, ao aumentar a Selic, o Banco Central desestimula um pouco a atividade econômica e dessa forma reduz também um pouco a pressão inflacionária, né, que resulta, né, de toda essa intersecção entre oferta e demanda, tá? Basicamente. Então, esse é o impacto, né, do aumento da taxa Selic nos nossos investimentos e no seu dia a dia. No seu dia a dia, provavelmente, né, vai haver um desestímulo às transações comerciais, né, com o aumento da Selic, muito provavelmente as coisas, né, o crédito vai ficar um pouquinho mais difícil, né, as empresas elas vão captar dinheiro um pouco mais caro, vai desestimular um pouco a economia, mas essa ferramenta ela é muito importante para que o Banco Central ele atinja as suas metas de inflação. O Banco Central ele tem uma meta de inflação todos os anos. Essa meta de inflação ela funciona para que se preserve o poder da moeda. Tem um ponto ótimo, né? Tem um ponto ótimo de crescimento da economia, vamos dizer assim, aonde o excesso de estímulos monetários ele pode sair de remédio, né, para um momento de dificuldade a um veneno, né, a partir do momento que a inflação ela começa a ganhar corpo e ela começa a crescer de forma exponencial. Então, como uma medida de combate à inflação, e a pressão inflacionária ela tem várias variáveis, né, vamos dizer assim. Então, como uma medida de combate à maioria das variáveis que produz essa pressão inflacionária, o Banco Central resolveu aumentar a Selic e deve continuar aumentando até um nível que ela se torne menos estimulativa, até que ela alcance um ponto de equilíbrio, aonde o Brasil consegue atingir um crescimento saudável, um crescimento sem estímulos, sem anabolizantes, que é quando a Selic está mais próxima da taxa estrutural de juros, quando a Selic ela não está muito distante do que nós chamamos de curva longa de juros, que é os juros cobrados com os vencimentos mais longos. Nesse momento, a Selic está muito distante. A Selic, que é o juro à vista, ela está muito distante dos juros com os vencimentos mais longos. A curva de juros ela está muito aberta. Quando você ouvir esse termo, abertura da curva de juros, significa isso, que a curva de juros longa ela está abrindo, ela está ficando mais cara. Então, o ideal é que a Selic ela fique, em um patamar onde ela se aproxima mais da taxa de juros estrutural e você observa menos estímulos na economia, o que possibilita a economia se desenvolver, crescer, talvez de forma um pouco mais lenta, mas sustentável e sem tantos desvios, basicamente. Perfeito? Então é isso. Esse foi o resumo semanal, focado principalmente no assunto taxa Selic. Espero que eu tenha contribuído para todos que estão assistindo esse vídeo, que gostem do conteúdo. E semana que vem voltarei a fazer um novo resumo. Um abraço a todos, até a próxima e um bom final de semana.